tá, Thiago, é um prazer te ter aqui. E tu já mentoreou diversos pastores aí, tem mentoreado diversos pastores. E o nosso bate-papo de hoje é sobre as dificuldades que os pastores têm, que eles enfrentam, ou as congregações deles enfrentam, e onde eles batem em alguma barreira de crescimento. Então, nesses pastores que tu tem mentoreado, vamos pensar quais são os maiores desafios, as maiores barreiras que eles têm para conseguir fazer a igreja deles ir para um próximo patamar. Então, vamos pensar nas barreiras internas do pastor. O que tu vê mais comum que impede o pastor de talvez destravar um próximo nível de crescimento da igreja dele? Que algum conceito errado na cabeça, alguma teologia errada? O que tu vê de mais comum nesses pastores que tu tem mentoreado? Cara, é um prazer estar aqui. E assim, cara, andando com pastores e vivendo com eles, assim como eu tenho feito nos últimos anos aí mais sistematicamente, a gente começa a identificar algumas coisas que chamam mais atenção e que começam a se tornar meio que um padrão, assim. E algumas coisas relacionadas ao pastor mesmo, ao líder da igreja ali e tal, a gente percebe, às vezes, uma instabilidade emocional, um negócio que, principalmente nos mais novos, né? Aquela coisa de, tem dias que, às vezes, o pastor tá bem, e aí na conversa ele acaba aceitando ali as sugestões e tá aberto a realmente novas ideias, né, e propostas, ele mesmo sugere e tal, e tá de boa, tá legal para fazer as coisas acontecerem, tá otimista, tu percebe assim uma moral alta, né? E beleza, e aí faz ali um planejamento às vezes de alguma coisa, um planejamento estratégico ali, e o cara vai executar durante a semana e tal, e depois a gente conversa de novo. Às vezes numa outra conversa, parece outra pessoa. Aí tu vai conversar com o pastor ali, ele tá totalmente para baixo, assim, e não é uma coisa de assim, leve, um negócio assim que tu diga, não, mas beleza, corrige isso aqui, tá bom, aí o cara corrige. Não, às vezes é uma coisa mesmo assim, mais deprê, assim. Então, tu percebe que aí depois de novo tá bem. E isso numa conversa, às vezes uma vez por mês, duas por mês. Já então, percebe a variação toda. Percebe uma variação de humor, de instabilidade emocional. Aí eu fico pensando, às vezes, nessa questão do pastor no dia a dia. No dia a dia com as pessoas, com a igreja, com a equipe de liderança dele, né, em casa, com a esposa, com a família. Então é uma coisa que se num período, né, de tempo mais espaçado acontece, então no dia a dia acontece mais ainda. E aí quando a gente vai conversar com as pessoas, a equipe e tal, a gente percebe que isso é uma coisa que acontece então lá, e as pessoas sentem, né? Então essa coisa do pastor seguro de si, o pastor ter segurança, lógico, é o ser humano. O ser humano, inclusive a mentoria é para isso também, para lidar com o pastor e as situações dele internas e tal, mas teria que ficar ali, ser tratado ali. E lá, né, aquela coisa de, não, beleza, gente, aqui eu tô com vocês, aqui a gente tá 100%, às vezes o cara tá passando uma tempestade, né, um negócio feio, pegado, mas ali, com as pessoas, ele é a referência. Então ele ali não desaba, ali ele realmente mantém, né, um padrão de liderança e usando os critérios, né, de liderança, enfim, mas motivando a equipe. Né? Então, o que eu vejo que prejudica, uma das coisas é essa, o cara às vezes tá desmotivado, e vai fazer uma reunião de liderança. E aí desmotiva a equipe, joga a equipe para baixo. Enfim, então essa é uma das coisas que eu vejo. Instabilidade emocional. Instabilidade emocional. Muito em alta mesmo. Outra coisa, cara, que aí acho que daria um podcast só disso também, talvez. É a coisa, cara, da falta de noção das atribuições do pastor, uma coisa um pouco mais relacionada assim ao resultado que um pastor precisa entregar. Essa é uma das coisas que eu vejo, cara, muita dificuldade em entender o que realmente é a atribuição de um pastor. O que o pastor ele precisa entregar, o que precisa fazer, o que torna o ministério dele um ministério top. Então eu estava até lendo uma pesquisa que o Tom Rainer fez. Ele fez lá, ele faz várias pesquisas, né? Aí ele fez uma que ele estava questionando as pessoas sobre
o que torna o seu pastor altamente eficaz, né? Você considera o seu pastor altamente eficaz e o que torna ele altamente eficaz. E aí, cara, ele chegou à conclusão de que é tudo altamente subjetivo. Essa foi a conclusão assim que ele chegou. Ele tem algumas características que ele viu que são comuns a todos eles e tal. Mas assim, ele entendeu, cara, que muitas das pessoas, elas validam o seu pastor como altamente eficaz porque gostam dele, da pessoa dele. Então, pelo gosto pessoal. Ou, né, não validam por não gostarem dele, de alguma coisa relacionada a ele. E aí esse gostar também é muito relativo, porque a pessoa às vezes gosta porque ele trata ela bem, mas não porque ele preside bem a igreja, não porque ele prega bem. Então é tudo relativo. Então assim, ele chegou à conclusão de que é altamente subjetivo isso. E aí eu tava pensando isso lá nos Estados Unidos, essa pesquisa que ele fez. E aí eu comecei a pensar sobre nós aqui, né? A cultura nossa, brasileira, do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a avaliar também isso dentro do nosso cenário aqui. Cara, eu comecei a perceber que a maioria dos pastores, eles têm dificuldade com agenda, tem dificuldade com um sistema, né, organizar sistemas, tem dificuldade em definir se o ministério deles é realmente eficaz ou não, porque não é muito mensurável isso. Isso fica meio que no campo assim, né, vago, isso aí alguns acham, outros não. Tem alguns que dizem que é um pastor que ora, né, tem uma vida de oração. Tem alguns que dizem, é um pastor que prega bem. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. Enfim, né, várias definições em relação a isso. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão, cara. A gente tem uma indefinição em relação a isso, né, no meio geral, assim. Né, a média das pessoas não reflete muito sobre isso. O nosso sistema, né, de ensino, de formação de pastores. O seminarista, ele se forma no seminário, ele sai do seminário, ele aprendeu muito sobre caráter cristão. Isso é muito bom. É muito legal, top. O cara sai de lá amando Jesus, o cara sai de lá com um coração realmente genuíno, né, uma vida cristã, de fato, disciplinas espirituais, toda essa parte interior do líder ali. Mas, cara, ele não aprende a gerir pessoas, ele não aprende a fazer uma administração, né, um lado mais gerencial, administrativo. E aí não existe um padrão, ele sai dali, vai pastorar uma igreja e vai pregar, prega lá, ensina, né, faz um momento de ensino com as pessoas, cria um grupo caseiro ou alguma coisa relacionada a isso e vai visitar pessoas. Então, essa é mais ou menos a definição. E se o cara faz muito isso, o cara é um líder altamente eficaz. Só que fica na subjetividade também. E aí, é a dificuldade que eu percebo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o que Paulo orienta lá aos Efésios, onde ele traz palavras lá do sistema corporativo, do sistema da época de organização do governo, sistema de governo, né? E ele traz e coloca funções do pastor, funções administrativas, né? O presbítero, né? O apóstolo, o diaconato, são funções que lá na época, né, não existiam no meio religioso essas palavras. Né? Hoje é gospel esses termos, né? Mas na época era corporativo. Exatamente. E aí Paulo insere, diz, gente, a gente tem que governar como o prefeito, como o governador ali faz, né? E a gente precisa fazer isso dentro da igreja para quê? Para organizar os sistemas, tem que ser gerido, tem que ser gerencial, tem que ser administrado. E isso, cara, hoje em dia é muito pouco ensinado, né? Eu não vejo isso sendo pregado, sendo dito, sendo ensinado para os novos pastores que chegam. Então é uma coisa que eu vejo que fica muito... Essa coisa do pastor, ele não sabe direito o que fazer. Thiago, minha igreja não está dando certo. E aí ele vem com esses problemas de igreja, né? Que ele detalha, enfim, a gente pode até falar mais sobre isso. Mas o problema na cabeça dele está mais fora. Quando, na verdade, parte de um problema interno dele. Ele não tem definido direito se ele está realmente tendo resultado ou não. E se ele não tem essa definição, ele não tem como saber se ele está fazendo o que tem que fazer. Porque um pastor fala uma coisa, às vezes a denominação dele fala uma coisa, ele olha um podcast, outro cara fala outra. Sei lá, lê um livro de uma igreja totalmente diferente da dele e acha que é isso aqui mesmo, e vai lá e faz aquilo, e não encaixa às vezes com a realidade dele.
Enfim, então assim, é um negócio muito subjetivo, sendo que o que deveria estabelecer o padrão, né, a definição do que é um cara que tem um ministério altamente eficaz, é o que a Bíblia diz. Né? Só que essa exegese bíblica também, a gente perdeu. Isso desde a Igreja Católica, né, que tirou isso da igreja em si, os dons ali, né, da igreja, os ministérios da igreja, colocou num papa, né, e disse, não, é só o bispo aqui que é o cara que vai desenvolver isso aqui. Separou isso da igreja, isso veio para nós, né? Então, na nossa sociedade hoje, nosso sistema de igreja já veio partindo da católica. Então, se perdeu isso também. Então, resgatar isso eu vejo que é uma coisa que dá trabalho. Então, trabalhar com os pastores nesse sentido de, cara, é isso aqui que precisa ser feito. E às vezes o cara não teve instrução nenhuma de gestão, de administração. Então ele é muito bom com as disciplinas espirituais, com, né, aquelas coisas que realmente fazem parte da liturgia da igreja, mas ele não é bom em formar líder, em trabalhar com o crescimento da igreja de, sei lá, de 70 para 100 pessoas, passar a barreira de 100, porque precisa organizar um sistema, porque ele não consegue dar conta de mais de 100 pessoas, né, de 70. Então essas coisas, Rummenigge, é que eu vejo que são problemas internos de um pastor, que ele precisa primeiro entender isso, e aí a gente trabalha isso, né, de algumas formas, ajudando ele, abrindo a visão dele e tal, para aí ele começar a entender que depois vai organizar a parte externa, né, os problemas visíveis ali da igreja. Então, gestão emocional, autogestão do tempo e de como organizar sistemas e ministérios, e às vezes, como tu falou, o pastor herda uma visão teológica errada sobre qual que é o papel do pastor. Exatamente. E aí, por não entender isso, ele se limita ou foca em algumas tarefas que ele entende teologicamente que é a função do pastor, e outras mais administrativas ele entende que não. Então, frequentemente os pastores têm esse problema da visão teológica do pastorado errado também. Exatamente. A visão ali do que é a função de um presbítero, né? De um pastor que preside a igreja. Essa coisa de, não, presidir não é isso. Presidir é somente espiritual. É somente... que o espiritual, na verdade, é tudo, né? Tudo é espiritual. Sim. Mas é aquela coisa do espiritualoide, dizer, não, é só isso aqui que está na liturgia aqui. E não um sistema de administração da igreja, que consegue mensurar coisas. Então a gente olha, por exemplo, Jesus quando ele faz o movimento de enviar os discípulos, ele tem um início e um fim, né? É daqui até o mundo inteiro. Como que eu vou mensurar se eu já alcancei a Jerusalém, se eu já alcancei a Judéia? Como é que eu vou indo nesse ciclo que Jesus me ensina? Eu tenho que aprender a mensurar, eu tenho que ter um sistema que me diga, Jerusalém já foi alcançada, Judéia já foi alcançada, e vai indo até os confins da terra. Então aqui a gente está em São Leopoldo, como é que a gente vai mensurar que a gente alcançou São Leopoldo, e que a gente já alcançou Dois Irmãos, e que a gente já alcançou Canoas? Como é que a gente vai conseguir entender que está alcançado? Né? Eu preciso ter números, eu preciso ter dados, eu preciso ter sistemas de avaliação, sistemas de coleta de dados. Então é muito gerencial essa parte. E é espiritual também, porque Paulo diz pra gente que é espiritual. E ele diz que é o Espírito Santo que dá esse dom a algumas pessoas. Né? Então, isso é o que eu vejo, assim, que os pastores hoje eles precisam entender isso, e isso não é um ensino empresarial. Isso é um ensino de Jesus através de Paulo. Ensino bíblico, ensino cristão da primeira igreja, que foi perdido ao longo dos anos. Esse é um negócio que o pessoal fala bastante com essa visão, né, mais administrativa, que tem metas, tem coisa. O pessoal fala, tu tá transformando a igreja numa empresa. E a igreja não é uma empresa, a igreja é uma obra do Senhor e é espiritual, isso daí é contrário. Essa é uma visão que também está muito comum, então, na cabeça dos pastores. E é uma visão, cara, que eu percebo, às vezes o cara ele tem uma intenção inicial de começar a fazer diferente, de entender, não, vou estudar administração, vou estudar isso, gestão de pessoas, de equipe e tal. E às vezes ele esbarra em alguma coisa que é a dificuldade que ele tem, que ele teria que estudar mais aquilo, se dedicar mais naquilo. E a tendência é, ou ele vai, ou ele cede, vira uma muleta, e volta atrás e vai naquele pastor que diz pra ele isso. Que diz pra ele, não, isso aí é coisa do meio empresarial, desses caras aí que ficam estudando estatística e tal, isso não é espiritual. Aí ele acaba voltando pra lá ele acha uma zona de conforto e acaba ficando na média ali.
E aí, por enfrentar uma dificuldade, em vez de se desenvolver, ele acaba se acomodando nessa teologia errada do não ser igreja de empresa. Que já está enraizada por muitos anos e é mais cômodo, é mais fácil. Então, o sistema todo diz que é assim. E aí tem uns caras, algumas igrejas que dizem que não. Então, é mais fácil. Pô, eu vou ter um monte de demanda, um monte de dificuldade que eu vou ter que revitalizar em mim mesmo, né? Antes de fazer isso com a igreja. Então, é mais confortável aqui. Então, vou ficar na minha zona de conforto, deixo a teologia como é que tá e toco o barco. Perfeito. Então, esses são problemas que limitam o pastor, né? Limitam ele internamente. Tem muito mais coisa, né? Mas sim, são coisas que a gente percebe, assim, né? Mais nítido, né? Sim. Então, são algumas coisas, então, que limitam o pastor, que autolimitam ele no potencial que ele poderia ter. Então, e isso são coisas do pastor individualmente. E a questão da igreja. Existem coisas que tu vê, geralmente, nas igrejas que são limites e que criam barreiras de crescimento. Por exemplo, questões entre os líderes daquela igreja, ou questões entre a membresia daquela igreja ter resistência com alguma coisa que faria a igreja crescer. O que são os problemas que tu vê mais comuns na igreja como um todo? Cara, geralmente eles vêm a pedir ajuda, né? Surge essa necessidade de ajuda, porque eles identificam esses problemas mais aparentes. Então, na cabeça, às vezes, do pastor ali, ele está enxergando o quê? Ele enxerga uma frequência baixa, né? As pessoas não estão frequentando o culto. E aí, sei lá, uma igreja de 60 pessoas, 20 e poucas pessoas, 30 vão no culto. Às vezes revezam, uns vão no domingo, outros vão no outro. Aí ele percebe isso, ele percebe a frequência baixa na escola dominical, nos sistemas de ensino, sei lá, da igreja, nos eventos que a igreja promove. Então, frequência baixa, esse é o meu problema. Sei lá, faz tempo que eu não batizo pessoas. E aí ele está enxergando isso, realmente são os problemas. Finanças não está entrando dinheiro, então, isso é um problema, as pessoas não contribuem. Falta de engajamento, sei lá, de trabalhar nos ministérios ali, de ajudar, de servir. Então, a gente tem 60 pessoas, 15 só trabalham. E são os mesmos que trabalham em tudo. Geralmente essa fala assim, são os mesmos que fazem. E aí tem 40 pessoas que não fazem nada e não se mexem. Então, a fala é sempre assim. É nesse sentido de reclamar das coisas aparentes, assim. A gente tinha que fazer isso, melhorar isso na estrutura, melhorar isso na igreja, melhorar isso ali. Mas falta dinheiro. Sempre falta esse tipo de coisa. Então, o que eles enxergam é isso. É o que está aparente ali, são as coisas mais latentes. Aí eu faço com eles um trabalho de tentar enxergar, isso é importante, enxergar isso. Mas vamos tentar enxergar, cara, o que leva a isso, que é a tua pergunta, que são as barreiras de verdade, as reais, né? Então, a falta de dinheiro é um problema, mas não é a barreira em si. A barreira é um sintoma mais do que o efeito, né? Exatamente. Então, eles enxergam muito bem os sintomas, mas não a causa. E aí, a gente tenta trabalhar com eles isso. Financeiro. Beleza. A gente tem que entender que as pessoas, elas colocam dinheiro onde elas acreditam que esse dinheiro vai ter um resultado. Onde elas acreditam que esse dinheiro vai ser para um projeto X, né? Vai chegar em algum lugar. Então, como que tu tá passando para as pessoas isso? Tá trabalhando com elas essa visão? A gente vai o problema da avareza, sei lá. O problema das pessoas não terem uma visão de realmente tô dentro, né, dessa visão da igreja. Às vezes falta visão, né, uma visão definida, clara para a igreja. Falta generosidade das pessoas. A gente percebe as pessoas muito presas, às vezes, ao passado. Então, tu pega uma igreja lá que as pessoas são antigas lá e não renova, não tem visitante. E aí tu percebe assim que é por quê? Porque as pessoas, elas estão falando ainda das vitórias lá de 20, 30 anos atrás. As conversas delas são essas. Saudosismo. Saudosismo, uma tradição, apego, uma tradição. Essa igreja já foi grande. Eu lembro daquela época em que a escola dominical estava cheia de pessoas. Um monte de gente ali todo domingo. E fica falando esse discurso e tal, mas não resolve, não pensa em soluções. E a pessoa nova que vai chegar ali, às vezes, de paraquedas, ela vai ficar ouvindo isso. Para ela não faz sentido nenhum. Então, esse apego ao passado prejudica muito, né, as igrejas, principalmente as igrejas com mais tempo de vida, assim. Outra coisa são os caciques da igreja.
Muita igreja tem os caras que, sei lá, às vezes é um cara influente que botou o primeiro tijolo e eu que organizei essa igreja aqui para construir e tal, e eu que mando aqui. E aí o pastor ele tem que ficar pianinho, né? Então às vezes é um pastor novo que chegou e tal, trocou pastor, e aí ele tem que seguir aquilo que aquele cara falou. Às vezes é um cara que dá um dízimo alto e também é influente lá, influencia metade da igreja. E aí ele fica naquela de determinar para o pastor o que o pastor tem que fazer. Diz, pastor, aqui é assim, assim, assim. Aí o pastor tenta botar alguma coisinha, ele diz, não, isso não vai funcionar. Não vai funcionar porque ele não quer que funcione. Ou porque ele não vai fazer funcionar, não vai levar para as pessoas a visão nova, né, do pastor e tal. Também é um problema muito comum. Rachas, né, divisões, essa coisa de facções. Tem N coisas assim que tu vai vendo que dificultam, que são problemas internos da igreja, né? Então, às vezes tem igreja com famílias, cara, que não se dão. Uns vão num domingo, outros vão no outro, uns sentam de um lado, outros do outro, e se odeiam. Se odeiam. Então, tu pensa numa igreja onde ela é dividida pela maioria das pessoas. Como que um pastor vai trabalhar? E aí fica aquela coisa, o pastor ele faz propõe algo, e aí o pessoal da esquerda gostou, o pessoal da direita não. Até às vezes até gostou, mas vai dizer que não só porque o outro pessoal gostou. E isso assim, cara, é uma das coisas que atrapalha demais. Atrapalha demais o andamento de uma igreja, atrapalha demais a qualquer visão nova, qualquer revitalização da igreja, qualquer projeto de crescimento. É uma coisa que estraga, que estraga. É bem complicado mesmo. E tu tá lidando com pessoas, tu tá lidando com a percepção de mundo das pessoas, tu tá lidando com o pecado das pessoas, e às vezes a pessoa aprendeu aquilo lá com outro pastor dela, e aquilo tá internalizado nela já, e é um processo que tu precisa às vezes ter paciência com ela, e aí devagarzinho levando, entendendo, explicando 50 vezes a mesma coisa. E aí, às vezes, tu consegue ganhar os dois lados. Então, esses são problemas comuns. Até tem um comentário para fazer sobre isso. Eu só vou ajeitar aqui o microfone um pouquinho melhor. Mas eu já participei de uma igreja em que teve exatamente isso. Tinha facções dentro, uma igreja congregacional. Então, tudo tinha que votar para decidir. Aí tinha facções lá dentro e o presbitério era dividido. Tinha algumas famílias muito poderosas ali que meio que dominavam a igreja. Então, eles contratavam um pastor e o pastor queria revitalizar, porque a igreja estava em declínio e era uma igreja enorme. E aí o pastor queria revitalizar e na reunião do presbitério os caras barravam e o pastor peitou o presbitério. E o presbitério, um dos famílias grandes, botou o dedo na cara do pastor e dizendo, não, essa é a minha igreja. Então, isso aí é um exemplo para mim, quando tu falou dos caciques da igreja, cara, eu vi isso acontecer e aí faz muitos anos que eu saí da igreja. Então, hoje, quando eu saí da igreja, ela tinha quase, 1.000 membros. E a nossa igreja que a gente veio para cá tinha 40. Hoje a gente está chegando nos 400 e os caras diminuíram para quase 400 também. Então, inverteu, assim, por causa disso. Tinha famílias que dominaram a igreja e os pastores não conseguiram romper com isso. Cara. E eles destroem a igreja mesmo. Sim. Destroem a igreja. E aí é aquela coisa do pastor entender que ele tem que ser sensível, tá lidando com pessoas, mas ao mesmo tempo ele tem que ser firme com a verdade, com aquilo que é o que tem que ser feito. Né? É aquela coisa, tô lidando com alguém birrento. Eu não vou ceder e fazer tudo o que ele quer. Mas eu preciso ter amor, eu preciso explicar com amor, eu preciso não dar a resposta às vezes rude, do jeito que ele me fala rude, critica. Então essa coisa de ter paciência, de explicar, de entender, de descer ao nível da pessoa e conversar com ela. E aos pouquinhos ir ganhando. A tentativa é essa, sempre ganhar as pessoas, mesmo que elas estejam totalmente contra ti, falando mal de ti. A ideia é essa, cara. Eu não posso responder a pessoa com a mesma postura dela. Eu tenho que manter a minha postura de líder da igreja, pastor da igreja, pastorear essa pessoa. Então, pastorear as pessoas fáceis é bom. Pastorear as difíceis dá mais trabalho. Mas não é impossível. Né? A gente vê muitos casos de
pessoas que foram contra, né? Inclusive aqui na Betânia, onde a gente tá aqui, e foram contrárias em algum momento ali e depois cederam, depois entenderam, porque tiveram um pastoreio, né? Um pastoreio de amor. De realmente, ó, eu não posso abrir mão dessa verdade, desse jeito de fazer, não posso, mas eu te amo. Só que eu preciso fazer isso aqui por mais que tu não goste. Então, por mais que tu tenha muito mais tempo de igreja que nós, por mais que tu esteja aqui lá e comprou o primeiro tijolo da igreja, enfim. Mas o jeito certo de fazer é esse aqui. Não sou, às vezes, eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Então, a gente tem que também levar a pessoa, fazer uma volta com ela e tentar fazer ela entender que não é um gosto pessoal ali que está em jogo, né? É realmente alcançar pessoas e precisa de um sistema, uma estratégia para isso. E tu vai explicar para ela o porquê, dar as razões, né? Não dizer simplesmente, não, isso aqui vai ser assim agora porque eu quero. Tem pastor que faz isso. Às vezes entra na briga ali, né? Tipo, não, vai ser do meu jeito agora, tu quer, sai da igreja. Autoritário. De um jeito autoritário que responde do mesmo jeito para a pessoa, né? Às vezes o cara é meio sanguíneo ali, ele se estoura. Perdeu a pessoa. Perdeu. Às vezes perdeu até mais gente porque o cara falou, o pastor foi estúpido comigo. E já leva mais umas 15, 20 pessoas junto com ele e racha na igreja. Então, ter essa sabedoria, ter essa paciência de entender a pessoa, de tentar explicar para ela, de tentar ganhar ela, às vezes é uma coisa difícil que a gente encontra também nos pastores, mas que a gente sempre tenta levar eles a isso. Ó, esse cara, ele tá hoje te prejudicando, hoje ele tá te fazendo esse tipo de coisa, né, que não te deixa dormir direito, que te causa essa impaciência, mas esse cara pode se tornar o teu braço direito. E esse cara pode dar uma volta e virar teu melhor amigo, virar o teu maior apoiador. Tudo pode acontecer. Né? Então, investir nas pessoas 100%, cara. Independente de quem ela é, de como ela te trata, com paciência. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre as soluções para esses problemas, mas tem mais uma categoria de problemas que a gente ainda não comentou, que a gente falou dos problemas internos do pastor, a gente falou dos problemas internos da igreja, né, da porta para dentro, mas esses problemas também atrapalham a igreja da porta para fora. Então, às vezes, o problema da igreja também está em não conseguir alcançar os de fora, não conseguir, às vezes, contextualizar, ou às vezes a igreja não cresce com novos batismos. Às vezes a igreja cresce, eu vi uma estatística nos Estados Unidos, né, que a maioria das igrejas nos Estados Unidos ela cresce a partir de fluxos migratórios de uma igreja para outra. Né? O cara está saindo de uma igreja que está piorando para ir para uma outra igreja, mas não cresce através de novos convertidos. Eu acho que era 1/3 das igrejas dos Estados Unidos que cresciam mais através de novos convertidos. Então eu imagino que no Brasil não seja muito diferente. Então o que tu vê nesse âmbito, assim, como é que a igreja lidando com os de fora? Quais as barreiras e os problemas que tu tem visto, os principais? Cara, problemas de contextualização é mato, né? É uma coisa que é um negócio assim, cara, deixa cego mesmo. Então, a gente aqui, que tem já um processo de revitalização em São Leopoldo de anos já, né, a gente consegue perceber a evolução, o avanço, os resultados, enfim. Para nós, às vezes, está tão normalizado isso já, tão fácil de acontecer já, que tem casos que tu enxerga, que tu pensa assim, não pode ser. Não pode ser que a pessoa não está enxergando. Mas acontece muito, assim. Às vezes o cara vive num sistema, cara, de 30 anos atrás. E ele bate o pé contigo de que aquele é o sistema, de que aquele é o jeito de fazer, e de que as pessoas não vão para a igreja porque elas não foram escolhidas ou porque elas não querem mesmo. Então, é Sodoma e Gomorra. Quem não quiser, não é porque não era para ser. Então, eu vou pregar do meu jeito, eu vou fazer o culto do meu jeito, e é como eu fazia lá em 1980, e o pessoal que aceite. E vai tirar da cabeça do cara isso. Então, ele tem ali a maneira dele de enxergar a coisa e faz, né? E a igreja não cresce, tá decrescendo, perdendo gente. Então, assim, a contextualização para mim, é o problema gravíssimo desse, de enxergar. E aí isso tem várias vertentes, né? Então, enxergar a sua cultura aonde está inserido. Então, a maneira de pregar. A maneira de pregar, a gente tem vários modelos de pregação, né, existentes. E o cara entender que
fazer uma leitura daquele público, entender assim, ó, eu preciso pregar para esse público aqui, então eu preciso entender que a minha pregação ela tem que fazer sentido para essas pessoas, então eu preciso estudar, entender essas pessoas, eu preciso que a música faça sentido para essas pessoas, e aí o cara tem músicas de um sistema que fazia sentido antigamente, hoje os filhos, netos daquelas pessoas olham para aquele tipo de música e não faz sentido para elas, não cabe, porque elas estão escutando no dia a dia outro tipo de música. E aí quando ela vai para a igreja, aquilo é muito arcaico. Né? Tem aquela coisa da teologia musical e tal, que não, a música, ela, sei lá, a música tem que ser X. Não, X é que é o negócio. Mas isso foi criado também a partir, sei lá, do século XX, né, 19 ali. E esses caras receberam isso. Antes era outra. Então, isso na Idade Média era outro tipo de música. Só que não, eles têm como se aquilo fosse a fórmula secreta de fazer igreja. Pregação, música, o sistemas novos, né, de receber pessoas, não pode. Sei lá, de integração das pessoas, não pode também. Então essa coisa a comunicação, como comunicar com as pessoas, né, através de todos os meios. Cara, tem igreja que não tem Instagram, não tem nenhum Facebook, não tem um endereço no Google ali. Então tu vai pesquisar. Não existe online. Não existe online. É um negócio que não cabe às vezes na nossa percepção assim, mas às vezes o cara que está escutando ali, ó, esse podcast, ele diz, eu não tenho mesmo. Então é importante para ele entender assim, eu tô muito para trás. Eu preciso de alguma forma mudar essa realidade da minha igreja. E é uma coisa que tem que ser feita, entende? Precisa se olhar para isso, porque esse é um dos problemas que não comunica com a sociedade. Então não vem pessoa para minha igreja, às vezes porque nem sabe que existe essa igreja. Eu nem sei. Porque hoje eu não fico andando como eu andava antes a pé nas ruas, as pessoas andavam muito a pé. Hoje a pessoa pega o Uber, ela nem vai olhando para a rua. Ela vai do ponto da casa dela até o restaurante, ela vai no celular, chegou no restaurante, parou o Uber, ela desce. Ela nem viu que caminho ela pegou. Então, mas a minha igreja é bem numa avenida. Cara, as pessoas não passam olhando mais. Então, isso tudo a gente tem que entender que faz parte da realidade. Outra coisa, às vezes, é copiar modelo, né? É uma coisa que a gente percebe assim também. Não, minha igreja tá perdendo membros e eu vi que a igreja X, ela tá crescendo. E às vezes essa igreja X é uma igreja que ele viu no Instagram, na internet ali, e ele viu uma igreja de 2.000 membros e a igreja dele tem 60. E ele tá olhando para aquele sistema lá, pensando assim, cara, eu preciso fazer isso aqui na minha igreja. Beleza. Ele vai lá e tenta implementar, fala com o pessoal dele lá e tal, e tenta implementar aquele negócio na igreja dele, modelo X. Ele vai implementar, não vai dar certo. E aí às vezes ele fica pensando assim, realmente esse pessoal aqui não é para ser salvo. Realmente aqui não é para funcionar. Essa cidade aqui já era. Deus não quer salvar. Só que ele não entendeu, ele não percebeu que a realidade da igreja na qual ele fez a cópia é totalmente diferente da realidade dele ali. Aí tem que ser, a gente pode falar sobre as soluções depois, mas essa coisa de não entender que cada situação é uma realidade diferente, é um mundo diferente. E que precisa ser olhado com um olhar mais específico, né? Então essa coisa também de copiar modelos, cara, é um negócio que às vezes eu vejo o pessoal, né, na mentoria ali diz, eu acho que eu vou fazer isso aqui. E aí a gente conversa, não, cara, isso aí não cabe na tua realidade. Por isso e isso. E aí a gente vai tentando fazer a pessoa entender também que a igreja do fulano lá é outra. E aí tem toda uma cultura diferente lá que ele consegue atender. E aqui é uma cultura que a gente precisa atender da maneira certa também. E aí às vezes o cara não tem paciência, né, que é um dos problemas. Eu quero a mentoria, Thiago, para minha igreja crescer esse mês que vem aí. E eu quero, a gente precisa, porque tem que melhorar isso e aquilo outro. E aí fazer a pessoa entender assim, não é assim. Esse é um sistema em que a gente vai conseguir fazer a igreja crescer, mas um crescimento sustentável, né? Um crescimento, não é um crescimento ascendente rápido e depois cai de novo, né? É uma coisa sólida. Então, eu vejo assim, né, nesses problemas de contextualização, muito relacionado a esse tipo de mentalidade, que dificulta. Dificulta o trabalho
de mentoria também. Sim, então o pessoal procura uma bala de prata, às vezes, né? Um modelo que é o modelo que vai fazer dar certo aqui na minha igreja. Às vezes ele copia um que dá certo, mas tem que analisar o contexto sempre, né? Quando vai dar certo é por causa do contexto. Às vezes o cara não consegue e adota uma teologia mais fatalista, assim, para justificar por que não cresce, né? Eu já vi isso também numa igreja que eu já frequentei. Teve uma programação dos jovens lá que o salão cabia, sei lá, umas 100 pessoas e veio 5. E aí a liderança reuniu depois e a justificativa, ninguém falou assim, a gente devia ter feito isso ou aquilo diferente para ter dado certo. A justificativa foi, se veio só 5, era porque Deus queria que viesse esses 5. E aí vamos aceitar. Não teve aquela autoanálise, eles adotaram uma teologia que justificava o fracasso naquele cenário. Né? E é um negócio que a gente percebe, cara, que não é totalmente antibíblico, né? Porque não tem como a gente admitir que o problema são as pessoas. Jesus nunca disse isso. Ele nunca disse isso. Eu preciso, então, esgotar as possibilidades de tentativa, de estudo em cima do negócio, do caso, porque, cara, ele deu a vida dele na cruz por essas pessoas. E às vezes é falta de amor. Então eu me amo tanto que eu quero uma igreja grande para eu dizer que sou pastor de igreja grande. Agora, eu não amo tanto as pessoas a tal ponto de entender que eu preciso alcançar essas pessoas porque elas têm que ser salvas. E eu não quero ser um pastor de igreja grande para virar referência. Cara, eu quero levar pessoas para Jesus. Que as pessoas sejam salvas. E essa virada de mentalidade, às vezes, é o que precisa acontecer para o cara realmente encarnar ali, né? Na cultura, para ele entender as pessoas. Quando ele começa a entender as pessoas, é que aí ele vai fazer uma igreja que faça sentido para essas pessoas. É porque às vezes entender as pessoas faz ele ter que formatar a igreja num jeito que ele pessoalmente não gosta. Talvez ele foi criado num outro modelo, que é o que ele prefere, mas para alcançar ele vai ter que mudar. E aí é que é difícil. Então eu já queria pegar esse gancho para a gente fazer agora a virada na nossa conversa. Talvez tenha pastores que estão olhando ouvindo esse bate-papo aqui, que eles vão dizer assim, cara, essa é a minha igreja. Vocês estão descrevendo a minha situação, ou eu como pastor. Ele começa a identificar esses problemas na igreja dele. E aí vamos começar a falar, então, como que tu mentoreia e conduz as correções que o pastor tem que fazer. Vamos pensar nele mesmo, na igreja, na abordagem com os de fora. Né? Quando o pastor vem e ele tem aqueles problemas que a gente discutiu lá atrás na mentalidade dele errada. Uma má gestão emocional, que a gente falou de má gestão do tempo e administração da igreja. Às vezes uma teologia errada sobre qual que é a função dele como pastor. Que trabalho tu faz para ele começar a desenvolver as competências necessárias para começar a ir bem nessa área? Então, vamos lá. O trabalho de mentoria, mentoria específica mesmo, a personalizada, ela trabalha em algumas frentes. Então, uma delas é o pastor. Então, vamos começar por ela. Cara, o pastor, ele precisa entender, a gente vai trabalhar nisso com ele, que a maioria das vezes, ele precisa ser revitalizado. Porque a igreja, ela é reflexo daquilo que é a visão do pastor. Né? Ela não é algo por acaso. A igreja nunca é por acaso. A igreja, ela é um resultado de ações desse pastor, resultado de ações da liderança. Por mais que o pastor seja, mas eu não fiz isso, mas às vezes ele é omisso. Então, sempre a culpa é do pastor. Né? Enfim, em todas as áreas que a gente for pensar, a culpa é do líder. Né? Então, vai pegar uma equipe médica. A equipe médica deu problema num cirurgião lá. Né? Deu problema, o paciente morreu. A culpa não é da equipe do cara, a culpa é do cara, é do cirurgião. Né? Ele que vai ter que falar com a família e tal. Né? Enfim, em todas as áreas é assim. E no pastorado também. Então ele precisa entender que a responsabilidade é dele. A igreja hoje está acontecendo do jeito que ele conduz ela. Então a gente tenta levar ele nesse primeiro passo a entender ele como líder. Ele como a pessoa referência da igreja. Então, às vezes o cara vem com algumas coisas assim de... mas o fulano é ruim, né? Mas quem tem de líder aqui é complicado. Mas a maioria das pessoas é assim, assim, assim. A gente escuta, lógico, a gente também... Isso faz parte, né, do diagnóstico também. Mas aí a gente precisa fazer ele entender assim, beleza.
Só que assim, essa é a realidade que tu tem. É isso. Não tem como tu mudar essas pessoas. Elas são assim. Ah, mas aí surge aquela ideia, né? Ah, é mais fácil plantar a igreja do que revitalizar, então. Eu acho que em certo sentido, sim. Mais fácil, mas não que seja o ideal, né? Então, a gente precisa avaliar cada questão nesse sentido, e a igreja, se ela tem, na avaliação, ela tem ali os pontos necessários, né? Requisitos necessários para ser revitalizada, aí beleza. Aí tem como revitalizar, só que às vezes o pastor não quer, né? Às vezes o pastor já tá cansado, ou nessas questões que a gente falou anteriormente aí. A gente trabalha com ele nisso. Então, o processo de mentoria, quando as pessoas procuram a gente começa oferecendo uma mentoria já personalizada. Então, essa mentoria, ela passa pelo estudo do pastor, né? O diagnóstico com o pastor. Então, ele preenche lá alguns formulários e tal. A gente tem conversas também, né? Online ou pessoais, para entender melhor ele, para tentar ajudar ele nesse processo. Então, como eu te falei, às vezes o cara tem problema ali emocional, né? Então a gente trabalha com isso aí. Às vezes o cara tem que tomar um remédio, cara. Então tem casos que o cara ele tem uma deficiência de certa forma, às vezes, sei lá, o organismo dele não produz alguma substância lá que teria que ajudar ele de alguma forma, e aí ele precisa suprir essa insuficiência com alguma medicação. Então um psiquiatra precisa ajudar ele nesse sentido, e ajuda, vai lá e o cara, pronto, naquilo lá ele resolve. Às vezes, então assim, são vários problemas às vezes que o cara tem, às vezes organização financeira, né? Isso é um problema que gera outros problemas no casamento dele, na organização da vida dele, com os filhos, enfim. Já aumenta a tensão em casa, já aumenta o estresse, já chega na igreja com estresse nível alto. Exatamente. E aí a gente tem várias áreas-chave da vida, assim, que tu vê que são coisinhas que às vezes tu ajuda o cara a resolver. Às vezes até ele sabe o que fazer, mas não, né? Falta aquele empurrão, falta a coragem ali, falta alguém junto. E esse é um problema que a gente vê em alguns pastores, até de denominações. Eles não têm, cara, às vezes um apoio na própria denominação. Porque às vezes o pastor ele tá tão focado com a igreja dele, o outro com a igreja do outro, e cada um com a sua igreja, que não tem essa coisa do apoio mútuo ali. Ele não tem a quem recorrer às vezes. Então às vezes ele é aquela coisa, vou recorrer ao meu pastor, ele vai até, o que ele vai pensar de mim? E aí falta isso. Então a mentoria ajuda muito nisso também. Né? Alguém para ele se abrir, alguém para ele contar, ele sabe que eu não vou passar isso adiante. Momento, espaço seguro. E aí a gente vai trabalhar com ele em primeiro lugar. Então, independente de qual for a realidade dele, o diagnóstico dele vai ser tratado ali na mentoria. Vamos te levar ao nível de sei lá, de produção teu e de estado espiritual e físico e mental excelente. Então, vamos te colocar aqui. Tu hoje tá aqui por diversos fatores e tal, vamos te colocar aqui, ó, no nível Cristiano Ronaldo. Tu vai conseguir render o teu máximo. E aí tu ajuda ele nesse processo, com leituras, com várias conversas, né? E diagnóstico também ali, da leitura daquilo que ele escreveu, de alguns testes que a gente faz também às vezes. Aí vai trabalhando todas essas questões para ele, né? Para o pastor especificamente. Depois eu vou te pedir as indicações de livro aí pra gente compartilhar, mas eu acho interessante destacar uma questão que tu trouxe, né? Tá meio quente? Eu vou destacar uma questão que tu trouxe, que é o pastor... Como é? A ceratocone coça o olho. Coça o olho. Mas o pastor, às vezes, tem esse problema de encontrar um lugar seguro para ele poder ser vulnerável com os problemas que ele tem para encontrar soluções, porque geralmente o pastor, ele é a referência das pessoas. Então, quando ele encontra alguém, ele encontra para doar alguma coisa, mas dificilmente para receber ou para compartilhar algum fardo que ele tem. Geralmente ele recebe o fardo de todo mundo. Então, às vezes ele não tem esse momento para receber um incentivo ou para poder compartilhar uma dificuldade, para poder explorar uma solução. Então, só o fato de ter esse ambiente, às vezes, já é uma questão que contribui muito. Com certeza, cara. A gente percebe ele ali, às vezes, o pastor conseguindo se abrir
em coisas que, às vezes em pecados, às vezes em dificuldades, em fraquezas dele, que ele não fala com ninguém. Né? E a gente tá ali pra justamente apoiar, não pra julgar, né? Não pra dizer, mas como é que tu fez isso? Não, cara, a gente tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo junto. A gente sabe as dificuldades que cada um tem. Né? E ali é um ambiente legal pra isso. Pra o cara realmente dizer, não, aqui eu sei que eu posso ser ajudado e vai me facilitar o meu trabalho. Ele sai dali, né, com a visão mais otimista da coisa. Por quê? Porque tem algumas ferramentas, algum planejamento que a gente bolou junto ali, que vai fazer ele andar naquela semana, naquele mês. Então tem uma série de soluções que entram para resolver essa questão mais interna do pastor. Envolve muito uma mentoria com um cara de fora que consiga indicar ferramentas e ter um olhar externo. E a questão da igreja em si, né? Os programas internos da igreja, né? Que a gente elencou alguns, como os caciques da igreja, né? Questões de pessoas apegadas às tradições lá do passado, esses problemas mais comuns que tu trouxe, que são internos. Como é que tu começa a dar que passo a passo tu dá para começar a resolver quando tu identifica isso? Também é o diagnóstico primeiro do pastor e depois o da igreja. Ele vai só para a gente começar a entender como que a gente chega a essas conclusões. Porque às vezes é velado isso, né? Às vezes é velado ali, às vezes nem o pastor tem noção disso, de que tem alguém mandando na igreja. Às vezes alguém do conselho que vai lá e fica influenciando. Para ele é um amigão dele e tal, mas ele tá fazendo a vontade do cara. A gente faz, Ruminig, um diagnóstico com a igreja também. Então a gente, dentro desse diagnóstico específico, a gente acaba enviando alguns materiais até para eles, né, para o grupo, esse grupo que vai trabalhar com um grupo, digamos, de crescimento, de revitalização, e eles leem esse material, eles ficam por dentro desse material. Dentro desse material tem muita coisa ali que já vai confrontar eles, que são conceitos relacionados a crescimento de igreja, com um embasamento bíblico, papel de pastor, papel do membro, papel da pessoa que está disposta a revitalizar, e vários conceitos, várias coisas ali que vão já confrontar as pessoas. Então, o pastor, a gente sempre indica ele a trazer pessoas mescladas ali. Pessoas, às vezes, que estão com ele, pessoas que não estão. E aí a gente tenta fazer esse levantamento da realidade da igreja mesmo a partir da voz das pessoas, não só da voz do pastor. Então tem a voz do pastor, que ele fala que é a realidade da igreja, né? E tem a voz das pessoas, o que elas dizem também que é a realidade da igreja. A partir dessa leitura, a gente começa a identificar e categorizar cada uma delas. Às vezes eles trazem um problema que não é o problema em si, é um sintoma. Aí a gente começa a fazer essa leitura. E geralmente a gente faz isso em 2 dias. Então a gente combina com a igreja, lá com o pastor, com a liderança dele, para ir, sei lá, numa sexta e num sábado. E a gente faz os 2 dias com ensino de algumas coisas, com a trazer de novo aqueles conceitos que eles foram aprendendo ao longo do tempo, que a gente foi passando para eles alguns materiais, e ao mesmo tempo trazendo eles para falar sobre o que a gente quer que eles tragam, instigando eles a falarem sobre os pontos principais. E aí eles vão dando para nós esses problemas, e às vezes eles dão um problema achando que aquele é o problema, e a gente consegue fazer a leitura e entender que é outro. Então isso também, essa capacidade de entender que às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas é outra, e aí tu começa a questionar ela sobre aquilo, ela acaba, ela mesmo dizendo, realmente é isso aí que acontece. Realmente é isso, eu achava que era aquilo. Então, lógico, a gente não influencia a pessoa a falar aquilo que a gente quer. A gente vai fazendo perguntas para ela, para que ela chegue à conclusão do que ela realmente entende que é. Porque às vezes a gente tem uma visão errada sobre as coisas. E às vezes a gente repassa aquilo que escutou, enfim. E aí a gente vai tentando entender esses problemas. A partir desses problemas, a gente cria um planejamento estratégico. E aí o planejamento estratégico ele se dá a partir desse problema, desse. Os problemas que a gente identificou de verdade são reais. E que eles também chegaram à conclusão de que é real. E aí a gente vai bolar todo um planejamento estratégico em cima disso. E aí é aquele conceito. Sempre entendendo o que Deus quer de quem nós somos, né? Quem é essa igreja, quem são essas pessoas,
como elas são, o que elas fazem, qual é a cultura dessa igreja, qual a identidade dessa igreja, por mais que eles nem saibam às vezes, a gente consegue identificar isso. E o que Deus quer deles, onde eles estão inseridos, que é o contexto. Então a gente está na cidade X, que tem número X de habitantes, que as pessoas trabalham nesse tipo de coisa, que as pessoas estudam isso, que as pessoas não estudam, o nível, classe social, as pessoas são jovens casais, têm filhos, não têm filhos, enfim. Então a gente consegue, nesse levantamento, iniciar um processo onde a gente vai ter um projeto montado com um modelo específico de trabalhar o crescimento dessa igreja. E aí vai trabalhando lacuna por lacuna com um planejamento estratégico. Então tu vai ter um diagnóstico que vai pegar o que é os reais problemas internos na igreja, para além do que só o que o pastor vai dizer, que às vezes ele não vai ter a visão completa de tudo, e um diagnóstico externo também, onde é que a igreja está inserida, para tu conseguir casar o que ela tem de potencial aqui que não está sendo explorado para responder as demandas que tem naquele contexto que ela está inserida. Exato. E aí, o que são problemas comuns que a gente citou antes? Como é que tu geralmente dá um exemplo aqui de planejamento estratégico? Vamos dizer que eu sou um pastor, né? E eu cheguei, e a minha igreja tem muito esse negócio dos conflitos internos ali, né? Tem facções na minha igreja, tem 2 facções, e uma delas ali, os caras são os caciques do presbitério, e eles estão barrando as coisas que eu estou tentando fazer. Que tu sugere para um cara que está numa situação assim? Como é que seria um exemplo de um planejamento estratégico depois que tu chega num diagnóstico desses, assim? É uma questão bem sensível, né? A gente está pegando um caso aqui, e aí o cara pode estar acontecendo isso lá na igreja dele, mas tem que fazer a leitura correta de que se é isso mesmo, às vezes é a percepção dele. Como eu falei, às vezes o cara te confronta, mas ele tá certo. E às vezes tu tá errado. Às vezes o cara te confronta porque ele quer resolver. Não é um boicote. Não o é um cara boicote. Tá fazendo uma confrontação saudável. Então tem que ser muito, muito bem enxergado essa coisa. Mas vamos supor esse teu caso aí. Aí nesse caso, vale uma auxílio externo, né? Por isso que o mentor é legal, porque ele vai ver de fora da situação, né? Se o cara tá interpretando certo ou não. Às vezes o pastor diz assim, mas o cara tá me perseguindo, cara. Não concorda com nada que eu falo. Mas às vezes ele tá certo. Às vezes o pastor tá errado. Então, entender às vezes que não é perseguição. Às vezes o cara quer realmente que a igreja ande e só que confronta o pastor. Então, entendendo isso, vamos supor que tem essa coisa de, o pastor não manda na igreja, as pessoas mandam, né? Então, às vezes tem o líder da música, aí tem o líder do diaconato, tem o líder disso e daquilo outro, e eles se conversam entre si, eles mandam, eles desmandam, tem às vezes um que manda neles e não é o pastor. Então, um caso desse, por exemplo, o que o cara pode fazer? O pastor, ele precisa ter a mão da igreja, né? Que ele é o presidente da igreja, como Paulo orienta lá, ele tem que presidir a igreja. Então ele não pode ser alguém passivo. Ele tem que ser proativo, ele tem que determinar realmente a visão da igreja. A gente vai andar assim, assado. Para isso acontecer, ele tem que ter realmente o poder de determinar isso diante das pessoas. As pessoas precisam seguir ele. Só que ele não vai fazer isso impondo. Então o que tem que acontecer? Ele tem que bolar uma estratégia para ele ganhar as pessoas. Então ele vai ter uma visão clara, ele vai reunir a liderança dele primeiro e passar para a liderança. Eu tenho uma visão, gente, a visão é essa, a gente vai seguir isso aqui, vocês concordam, vocês estão comigo ou não estão comigo? E abre para as pessoas questionarem, a liderança, né? Então digamos que esses presbíteros estão juntos lá. E os presbíteros vão dizer assim, não, mas está errado isso aí, não sei o que, a gente não vai fazer. E aí o pastor, com muita paciência, com muita calma, ele vai. Então, por que tu não vai fazer? Eu quero que tu me diga argumentos, às vezes bíblico, ou às vezes de realmente que ele entendeu isso de um livro, que ele pegou aqui e ali e tal, que tá dando certo em outra igreja, enfim. E ele vai te contra-argumentar. Então tu precisa estar bem já armado em relação à defesa do teu argumento, porque realmente tu tem que ser firme no teu argumento, né? Não pode queimar cartucho, vir com uma ideia doida e aí todo mundo rebate teu argumento. Não, tu tem que estar afirmado, isso aqui que Deus quer de nós, e é isso aqui que a gente precisa fazer, gente. E aí ali no confronto, isso pode durar horas, uma reunião dessa.
Mas tu vai realmente aparar as arestas ali nesse momento. Eles entenderam a tua visão, não concordaram simplesmente porque não querem, né? Um ou outro não quer. Tu foi calmo, paciente e tu conseguiu argumentar o que vai acontecer. Se tu fizer isso realmente, amando a pessoa, não xingando, brigando, mas amando a pessoa, contra-argumentando com ela, as pessoas que estão junto, elas vão entender, se elas são inteligentes, elas vão entender que realmente tu deu argumentos. E a pessoa que está contra ti, ela simplesmente tinha um gosto pessoal. Ela realmente não fez aquilo argumentando, trazendo dados, e não, a igreja tem que ser assim por isso, isso e isso. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai perder uma discussão e a influência diante das outras pessoas. E aí tu precisa tentar trazê-la de volta. Diz, ó, por que é importante a gente fazer desse jeito? Não é para eu ganhar a discussão de ti. É porque, cara, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando para Jesus, e aí, né, a igreja precisa crescer e avançar. Então não é o meu gosto pessoal, não é o teu. A gente pode trabalhar junto, vamos trabalhar junto para isso e tenta ganhar a pessoa. Mas não ganhou a pessoa, ok, ela tem a liberdade dela de andar junto contigo ou não também, isso não é imposto também para ela. Mas digamos que a pessoa continue lá e fique tentando fermentar contra ti as pessoas, fique tentando dizer, mas aqui vai ser do meu jeito e tal. Aos pouquinhos, tu vai trabalhando com os teus líderes e ele junto, se quiser ficar junto ali e tal, mas tu vai defendendo o jeito certo de fazer. Ou ele vai se afastar, ou ele vai entrar junto. Se ele não entrar junto, não estiver junto, tu pode trabalhar com outros líderes, e aí tu trabalha, por exemplo, disponibiliza um livro para eles. Só, gente, eu queria que vocês lessem esse livro aqui, porque a gente vai trabalhar nos ministérios a partir desse livro aqui, esse mês que vem aí. Então leiam esse mês o livro, mês que vem a gente vai sentar junto e a gente vai trabalhar em relação a isso aqui na igreja. Aí, se o cara der contra, com que base ele vai dar contra? Porque no livro, que eu já li, né, a gente subentende isso, e que eu tirei dali algumas verdades que são bíblicas e fazem sentido, a gente vai trabalhar nisso aqui, gente. Então sou eu, é o livro que está validando, é a Bíblia que está validando. Por que tu está dando contra? Aí tu começa a desarmar a pessoa, porque às vezes a pessoa ela simplesmente não gosta só do pastor ou está se sentindo intimidada por uma mudança. Então é uma estratégia de tu tá confrontando, mas ao mesmo tempo tá tentando ganhar a pessoa. Então cabe aí um estudo, né, daquilo que tu tá defendendo, estudar, pensar nas possíveis outras opções que vão surgir na conversa, na discussão ali, e tá já preparado para responder, dar a razão da sua fé, né? Como Pedro diz lá. Então, dá a razão daquilo que tu tem como argumento, como verdade. E aí a pessoa não quis, não quer estar junto e tal, aí já é outra conversa. Aí se a pessoa ficar tentando disseminar contra o pastor, aí é chamar para uma conversa mais pessoal e confrontar biblicamente, né? Aí ele está pecando. Ele está incitando contra o pastor, aí já é outra conversa, aí é tentar tirar ele do pecado, né? Tentar convencer ele do pecado dele e ganhar ele também. E aí me parece que todas essas alternativas, né, que tu trouxe para o pastor começar a ganhar influência sobre as pessoas ali e mudar o jeito delas de pensar, envolve sempre um bom projeto de base, né? O cara não vai conseguir ter segurança de discutir, debater, se o cara não tiver um bom projeto, se o cara não conseguir ter os conceitos certos para explicar, ele não vai conseguir depois explicar para os outros a visão que ele tem. Falou de dar livros para as pessoas, criar conceitos em comum, né? Para as pessoas terem uma mesma visão, uma mesma linguagem. Se o cara não tem um projeto, não tem como. Então, a primeira etapa ainda é o projeto, para depois eu partir para mudança de tentar mudar a mente das pessoas, né? É isso aí. Tem que estar bem certo do que tu vai fazer, dos passos que tu vai dar. Porque o confronto vai vir. Então, as pessoas elas não querem mudança, elas não querem que mexam com elas. Então, tu precisa centralizar em ti isso, né? Ó, a visão tá partindo de mim, gente. Né? Deus, a Bíblia, né? Então, tô vendo na Bíblia essa visão aqui, fiz a leitura e tal, a gente fez um projeto, um diagnóstico, enfim, e vai ser isso aqui. Então, deem contra, podem dar contra aí, podem perguntar, podem questionar, eu vou responder para vocês. Importante essa abertura, né? Não chegar impondo, dizer, vai ser assim, gente. Aí tu perde as pessoas. Então,
Não, gente, eu tô aqui para vocês questionarem. Né? Eu tenho isso aqui, entendi que é isso aqui realmente, a nossa realidade e tal. Aí a tendência é que tu ganhe as pessoas, né? E é o ideal, né? O ideal é que a gente consiga ganhar as pessoas, elas passem a trabalhar juntos também. E se não tiver base no projeto, acaba sendo a minha opinião contra a tua, a minha antipatia por um, vou rejeitar a ideia dele, senão eu aceito do outro que eu gosto, mesmo que a ideia seja ruim, vira isso daí, né? Vira uma questão mais política do que... Gosto pessoal. Né? E aí, essas questões internas, né? Elas acabam também afetando a capacidade da igreja de atingir lá fora. Então, tu já citou uma questão antes ali na parte do diagnóstico, quando tu está fazendo o diagnóstico, tu olha tanto para dentro da igreja quanto para fora, para entender o contexto onde ela está inserida e como a igreja poderia responder. Então, como que tu faz essa leitura de tipo, tá... O contexto que a igreja está inserida é esse, então, para alcançar essas pessoas, a gente tem que modificar isso, fazer o culto assim, escolher tais e tais músicas. Como é que tu faz esse processo? Isso também é feito a partir de uma leitura, uma pesquisa. Então, a gente consegue fazer isso, às vezes, via internet. Tem muita coisa na internet disponibilizada em relação, sei lá, a dados estatísticos daquela cidade. Às vezes uma cidade grande é daquele bairro, daquela região. Tu consegue pesquisar sobre, sei lá, sobre o trabalho, né, daquela região, no que as pessoas trabalham. E também classe social, enfim, né, vários dados ali a gente consegue pegar. E também, cara, em pesquisa de campo, né, então as pessoas mesmo podem fazer pesquisa de campo, a equipe mesmo pode fazer pesquisa de campo. E a gente pode instruir eles a isso, né? Às vezes no boca a boca, às vezes com algum link de pesquisa. Enfim, tem vários métodos que podem ser utilizados para fazer uma pesquisa numa cidade, num bairro, né? Enfim. Para coletar dados, né? O que as pessoas fazem no final de semana, qual que é o lazer das pessoas, o que as pessoas estudam, onde elas estão durante a semana, o que elas fazem depois do trabalho. Tem várias coisas que vão fazer a gente entender onde essas pessoas estão. As pessoas que eu quero alcançar. E aí, cara, isso tudo vai me ajudar, tem muita coisa, mas isso tudo vai começar a me ajudar a determinar o público-alvo que eu vou trabalhar em cima. Porque, cara, público-alvo é aquela coisa assim, imagina que eu tô numa beira de um rio ali e tem 15 pessoas para eu salvar. Eu vou conseguir salvar as 15? Não tem como eu salvar as 15. Eu vou pular na água, me tirar na água para salvar o maior número de pessoas que eu consigo. Então eu tenho que determinar alguns parâmetros. Primeiro, eu vou salvar as mais de longe ou as mais de perto? Eu vou determinar isso. Então, eu determinando, esses são os requisitos, digamos assim, né, os critérios. Então eu vou começar a delimitar os critérios. Eu vou conseguir alcançar a cidade toda, os públicos? Cara, dificilmente, muito difícil. Porque se eu fizer um culto hoje tradicional, né, como, sei lá, algumas pessoas mais antigas vão dizer, não, culto tradicional é o culto que a minha igreja vai ser. Beleza. Esse culto tradicional, ele não vai alcançar pessoas novas. Pessoas, né, novas na idade ali, né, pessoas que já estão acostumadas com um tipo de música diferente, que já estão acostumadas com a estrutura visual diferente, com pessoas diferentes, né, um ambiente. Então eu entendo, tô fazendo igreja para essas pessoas. Por mais que eu diga, não, eu quero alcançar todo mundo. Não quer. Eu tô falando com a minha boca, mas as minhas atitudes, elas estão mostrando que eu quero alcançar esse público aqui. Então a gente vai tentar entender quem são essas pessoas da igreja, onde elas estão. Onde elas estão, a gente parte daí. Então elas estão trabalhando em tal área. Elas estão frequentando, sei lá, tal lazer, tal lugar de lazer lá. Então a gente vai partir dessas pessoas que estão em torno delas, no trabalho, no lazer, na vizinhança, no círculo de amizade delas. Elas já têm as pessoas que elas alcançam. O que acontece? Às vezes essas pessoas elas não trazem os amigos e as pessoas que elas já estão influenciando, porque a igreja não é igreja para os amigos. Então, assim, se for pensar hoje, cara, qualquer igreja pode crescer a partir simplesmente daquelas pessoas que já estão em contato com os membros. Toda igreja pode crescer a partir daí. Então, eu só preciso fazer a leitura. Por que os meus membros
não trazem os amigos. Não trazem aquelas pessoas que eles vão tomar um chimarrão e vão comer um churrasco no final de semana. E são amigos, e tem o padrinho daqui, tem a madrinha dali, tem o afilhado, tem não sei o quê, mas não vem na igreja nunca. Por quê? Aí eu consigo, a gente tá inserido já na cidade. Aí eu vou fazendo essa leitura, a partir disso e a partir também dessa leitura externa, né, de quem é na cidade, quem tá na cidade, como são as pessoas, aí eu vou criando um projeto para alcançar essas pessoas. Então eu preciso ter um ensino de evangelismo contextualizado, e aí a gente precisa criar isso também, ensinar as pessoas da igreja em relação a isso, que é um dos ministérios-chave inicialmente, né? Então eu preciso evangelizar da maneira correta. Às vezes os membros da igreja, eles vão lá e dizem, tu precisa aceitar Jesus. Beleza, isso é uma verdade? É uma verdade. A pessoa precisa aceitar o jeito de Jesus de fazer as coisas, de viver, mas isso não vai alcançar uma pessoa não cristã que nunca foi em uma igreja. Ela vai escutar isso e vai dizer, tá, mas que sentido faz isso? Aceitar Jesus? Não, eu aceito ele sim, tranquilo, de boa, obrigado. Ela precisa entender a realidade desse público-alvo e entrar na vida desse público-alvo e aí, então, envolver ela em um relacionamento para, então, ela conhecer Jesus de fato, conhecer como a igreja funciona e fazer sentido para ela. Jesus tem que fazer sentido para as pessoas, né? Não é simplesmente aceita, mas você aceitar o quê? O que eu tô aceitando? É mais um passe? É mais uma força espiritual boa para mim? Eu quero. Assim como eu quero um passe ali, como eu quero um espírito, vou no centro espírita também recebo um negócio lá, eu também quero. Então ele nem sabe o que é direito. Então fazer esse ensino realmente de evangelizar de uma maneira correta, contextualizado, e a minha igreja comunicar com o não crente, essa leitura também é feita. E aí tem vários fatores relacionados a isso aí que a gente consegue mensurar, estudar ali, né? E que a gente vai determinar a maneira disso acontecer também e de como ensinar os membros a fazerem isso de maneira eficaz também. Uhum. Então tudo passa por esse diagnóstico também. Uhum. Sempre quem nós somos e onde estamos. E fazer essa conexão. E aí a gente falou de várias categorias de barreiras, né? A barreira interna do pastor, a barreira interna da igreja, barreiras da porta da igreja para fora. E quais são as barreiras ao próprio processo de revitalização? Então, tu já começou aqui a dar várias ações, né, para revitalizar o pastor, a igreja, a abordagem com os de fora. Onde que geralmente o processo trava quando ele trava? Quando tu começa a dar o passo a passo e acompanhar, onde é que esbarra geralmente? Cara, tem casos e casos, assim, né? Tem, sei lá, às vezes é o próprio pastor, que eu acho que na grande maioria, assim, é o próprio pastor, que chega num momento ali em que ele tem que mudar alguma coisa que até ali estava bom, até ali estava fazendo sentido, pessoas que até às vezes ele realmente achava que iriam sair, saíram, e beleza, né? Eu vejo que às vezes esbarra em alguma coisinha que ele precisa trancar o pé e dizer, não, eu precisa continuar assim. Cara, e às vezes é essa coisinha que vai gerar um pouquinho mais de desconforto ainda. Então, digamos que as arrecadações estão ruins. E ele tá fazendo de tudo para as pessoas ficarem, para as pessoas contribuírem e tal. Mas tem uma coisinha que ele está tratando com as pessoas em relação a uma mudança ali, e alguém bateu de frente e essa pessoa está irredutível. E essa pessoa tem um dízimo alto, tem né, é influente e tal. É a tentação, cara. A tentação de, às vezes tá em meio ano de revitalização, sabe? Às vezes tá num processo já que tá ganhando, tá avançando. E aí é aquela vontade de ceder, assim, sabe? E aí tu percebe, cara, nisso aí tu não podia. Nisso aí tu tinha que ter trancado o pé, tu tinha que ter com amor, é lógico, mas tinha que ter dito, não, gente, a gente tá numa longa jornada, é aquele conceito da longa jornada na mesma direção, né? E não, a gente precisa, vai dar certo. E aí, porque um projeto de revitalização, ele leva anos, né, pra colher. E eu acho que esse é um dos casos.
Acontecem, às vezes, de começar a aparecer pecados, né, ocultos na igreja, nas pessoas, nos membros, às vezes na família. Porque, cara, o diabo, ele não quer, né, que isso aconteça, né? Então, os servos dele lá, em várias categorias que a Bíblia mostra pra gente lá, os demônios, né, enfim, eles ficam atuando de certa maneira para tentar prejudicar o trabalho. Então, às vezes o pastor ele não suporta alguma coisa ali paralela e acontece muito, né? Ele está ali no processo de revitalização, mas tem vários fatores acontecendo na vida dele. E aí, um desses, às vezes, acaba impedindo ele de continuar no projeto de revitalização. Tem cara, uma coisa que eu vejo assim, que o diabo colocou e que está em alta, às vezes, em algumas igrejas, que é aquela coisa de que a minha vida pessoal tem que estar 100%, meu casamento tem que estar 100%, a minha família tem que estar 100%, para então eu estar bem para pastorear, para cuidar da igreja e tal. Nunca vai estar 100%. Nunca tudo vai estar 100%. E aí, às vezes, o cara ele abre mão de pastorear a igreja por um problema pessoal, sei lá, um problema ali que está acontecendo realmente de verdade, mas ele simplesmente abre mão da igreja por causa daquilo, sendo que é difícil às vezes, é ruim, é difícil mesmo, mas ele precisa entender que pode trabalhar aquilo em paralelo, junto com o trabalho da igreja, que é o trabalho dele, que é a vida dele, que é o compromisso, a responsabilidade com o dom que ele recebeu de Deus de cuidar daquelas pessoas, né? O exemplo de Jesus com Pedro lá. Quando Pedro trai ele e tal, e Pedro vai pescar, e aí volta à vida dele anterior, e Jesus chega para ele e diz, cara, tu me ama? Aí, pastoreia as minhas ovelhas, então. Independente do que aconteceu, independente do que está acontecendo. Eu preciso que tu pastoreie, Pedro. Por amor a Jesus, por amor à missão. Então, isso, cara, é uma coisa assim que às vezes acontece. Esbarra em algum probleminha, alguma coisinha, porque a gente também não tem como mensurar 100% tudo que vai acontecer. A gente faz um planejamento, a gente faz um planejamento estratégico, né, do passo a passo que precisa acontecer. E em paralelo é problema de igreja, né? É vida de igreja. São pessoas. E N problemas daqui e dali. Então, falta às vezes de resistência, né? De não, cara, eu tô aqui pra sofrer o que for pra sofrer. Independente do que for. Não vou largar isso aqui, não vou abandonar isso aqui. Isso aqui é a missão que Jesus me deu. Eu vou nela. Consistência e estar disposto a não evitar conflito, não evitar desconforto. Vai ter muito. Vai ter bastante desconforto, vai ter bastante conflito. E cara, eu vejo assim, né? A gente tem níveis de exigência também no reino de Deus. A gente tem. Vou pegar os mártires da igreja, o nível de exigência deles era a própria vida. Então, tu tá disposto a dar a própria vida? Tô. Foi lá e decapitou o cara. Tem pessoas que eles têm um talento. E vai ser a exigência deles, vai ser um talento. E ele vai servir na igreja com aquele talento dele ali. Top. A exigência dele é aquilo, a capacidade dele é aquilo. E tem cara que tem 5. E tem cara que já foi dado mais 5, porque tirou do que não tinha e, né, do que não usou e deu para ele também. Então, o nível de exigência de um pastor, de alguém que está nesse compromisso com Jesus, ele é muito maior. E deve ser muito maior, né? Então, entender esse tipo de coisa também faz o cara trabalhar realmente com esse amor, entendendo isso. Eu preciso me sacrificar realmente, né? Eu vou fazer parte desse grupo de pessoas que viveu o evangelho de verdade, viveu a vida que Jesus pediu para ele viver de verdade. Mas o fulano não tem tanta exigência. Cara, é o que Deus pediu para mim. Ter essa consciência, essa filosofia de ministério, né? Bem resolvida. Não, se Deus pediu para mim, que eu tiver que passar, eu vou passar, mas eu vou cumprir isso que ele me determinou. Então, às vezes, o cara tem crise no ministério, né? Então, tem crise ali no ministério. Não sei se eu sou o cara para pastorear, não sei se eu sou o cara para fazer isso aqui. Então, na conversa também, às vezes, surge isso. E aí, a gente tenta também lidar com isso, tentar entender se é realmente algo real. Às vezes, realmente, o cara não tem o dom, né? Não se sente capaz. Chega nessa conclusão. E não é realmente. E tudo bem em identificar qual que é o teu dom, então, né? Às vezes eu sou um pastor auxiliar e vou fazer magnificamente bem isso.
né? Eu não sirvo para presidir, isso vai ser um cargo para mim, um enfardo para mim. Ou às vezes o cara tem o dom, mas ele tá abaixo da expectativa, ele tá, né, sei lá, com alguma coisa desordenada. Aí passa por isso também, né, de tentar ajudar. Mas o que mais faz parar um projeto é o pastor. É o próprio pastor. Que limita o progresso da igreja. E aí, mais uma vez, a questão do mentor olhando de fora é muito importante, né? Para o cara conseguir ter um auxílio para identificar isso daí. E aí eu queria fazer um último pedido, né? E para tu talvez algum pastor assistindo aqui que queira se desenvolver mais, né? E o que tu indicaria de livros e leituras? Tu tinha citado antes, questão de livros para ler com os membros e tal. Que livros tu acha legal, o cara que tá assistindo isso daqui quer mais? O que tu indicaria? Cara, a primeira coisa, faz o Semibisu, né? Semibisu. Boa dica essa aí. É um seminário que, assim, cara, eu indico para todos os pastores que fazem mentoria comigo. Eu vou lá e digo, cara, tu já fez essa matéria aqui? Isso aqui seria bom para ti. Isso aqui nessa fase e tal. É fantástico, cara. O seminário, ele tem ferramentas, ele te ajuda muito no ministério, para o que tu precisar, né? Mas leituras a gente tem Igreja Simples, que é um livro fantástico, que ajuda muito, né, na percepção dessa igreja mais simples, né? Uma igreja não tão cheia de eventos, cheia de coisa arada, que às vezes tu nem sabe o porquê que existe aquilo, simplesmente cai no teu colo e tu continua replicando aqueles sistemas, né? Então, ajuda a simplificar. Por que a gente faz do jeito que faz as coisas? Então, Igreja Simples é um livro muito bom. Igreja Centrada, do Tim Keller também. Tem inúmeros livros aí. Lidere com isso em mente. É um livro para trabalhar com a liderança. É muito bom. A gente fez isso aqui ano passado, né? Com a nossa liderança aqui. Cara, tem inúmeros livros assim. Esses aí são alguns. O Líder da Próxima Geração. Muito bom também. A Revolução do Voluntariado, também é um livro do Bill Hybels, acho que é. Que também... Então, assim, tem esses aí eu acho que já são alguns que dá pro cara já começar, vai abrir a mente muito, né? E passar pra liderança ler também. Então, vamos ler junto esses livros aqui. O que vocês acham desses livros? Vocês concordam, não concordam? Então, aí tu lendo também, tu vai trazer argumentos para eles em relação a isso e vai ajudar eles a abrir a mente também e entrarem contigo, né, na tua visão. Então, não é simplesmente tu falando, cara, olha só o que esse livro traz, cara, olha só esse conceito, olha isso aqui. E não são fórmulas prontas, assim, de modelos, são tudo coisas que fazem a gente fazer as perguntas, os questionamentos certos em relação à nossa realidade. Né? Então, essas são algumas indicações aí que eu diria. Perfeito. E, cara, como é importante ter essa base comum de conceitos entre o pastor e os principais líderes dele para falar a mesma língua, entender os mesmos conceitos. E, cara, a gente estava falando da mentoria aqui durante o tempo inteiro, né? A Converge e a Exceller, elas têm uma parceria para fornecer mentoria para pastores que se interessem. Tu pode explicar um pouquinho como é que funciona, como é que o cara pode participar, qual é que é a ideia? Cara, a ideia é assim, independente da tua realidade hoje, chama a gente, né? Tem a Converge, que é uma organização que tem mais de 150 anos, né? No mundo todo, e tá com um olhar aqui para o sul do Brasil, para o Uruguai, para esse lugar aqui que é um dos menos evangelizados. Então, tá focado aqui. A Exceller é a mesma coisa, né? Embora seja mais nova, a Exceller também trabalha com plantação de igreja, com revitalização. As duas, cara. Procurando qualquer uma das duas, tu vai estar bem amparado. Tem equipes de mentoria treinadas para isso, foram preparadas para trabalhar contigo, né, de acordo com o estudo que a gente conversou aqui. Tem materiais, né, ferramentas disponibilizadas dentro de cada processo ali que vão ajudar muito a tu lidar com cada etapa, com cada fase, lidar com as pessoas, lidar com os desafios de cada etapa. Vai ter vídeo, vai ter material de curso, vai ter o próprio CEMIB dentro também, junto com a Excel e com a Converge, também disponibilizando vários materiais, vai ter conferências, vai ter encontros de liderança, vai ter retiros. Então, assim, são organizações preparadas, cara, para ajudar o pastor
a pastorear, a liderar, a fazer a igreja dele acontecer. Então, assim, o nosso foco é alcançar o Rio Grande do Sul. A gente quer plantar igrejas no Rio Grande do Sul. Só que a gente entende que para isso, a gente quer o máximo de pessoas envolvidas. Não é da denominação A, B, C, não. A gente ajuda a igreja. A igreja quer se tornar uma igreja saudável, a gente está ali para ajudar conforme precisar. Conforme a necessidade de cada um, a gente quer realmente que o estado do Rio Grande do Sul ele avance, que as pessoas sejam alcançadas, né? E isso é o resultado que a gente quer. Então, qual que é o resultado do que vocês querem? Cara, a gente quer o Rio Grande do Sul alcançado. Entre um dos mais alcançados do Brasil. Que ele permaneça nesse patamar, né? Então, e não porque os outros estão decrescendo, porque que continue avançando os outros estados também, mas que o Rio Grande do Sul ele consiga ser alcançado, efetivamente. Então, chama a gente, cara. Chama a gente lá, né? O pastor que está assistindo aí, chama a gente, que Exceller, converge aí. A gente tá todo mundo junto, na verdade. E a gente está trabalhando junto esse ano. Então, chamando um ou chamando o outro vai atender da mesma maneira. Perfeito. Então, você, pastor que está assistindo isso, quer participar, seja aqui no Spotify, que você está ouvindo isso, ou no YouTube, ou o canal que for, na descrição vai ter os links que você pode acessar para entrar em contato com a gente, poder entrar em contato com o Thiago e receber mais informações sobre a mentoria. Thiago, agradeço aí pelo teu tempo, pela tua compartilhar todas essas ações que podem impedir o crescimento da igreja e as soluções para cada um desses problemas. Eu fico muito grato aí por ter compartilhado. Tamo junto, cara. Eu te agradeço por poder participar aí também, poder contribuir de alguma maneira. Conta comigo sempre. Obrigado.